Olá, pessoas! Iniciamos agora a nossa terceira aula de Algoritmos e Programação 3. Espero que estejam se empenhando, pois sei que não é fácil mudar de paradigma de programação. No entanto, compreender a programação orientada a objetos e seus benefícios é fundamental para o desenvolvimento de software hoje em dia. Nessa aula de hoje, vamos utilizar comandos para realizar a leitura de dados do teclado, implementar estruturas de decisão e de repetição. E esses conceitos vocês já conhecem bem, né? Afinal, já estavam implementando a programação estruturada. Então, faremos uma rápida revisão utilizando a linguagem Java. Vamos também verificar a aplicação de conceitos como visibilidade, encapsulamento, que são técnicas típicas da linguagem orientada a objetos. Utilizando a mesma abordagem da última aula, apresentaremos exemplos e explicações acerca destes exemplos. Mas é fundamental que vocês utilizem um compilador Java para testar os exemplos e se familiarizarem melhor com a linguagem. Vamos aos slides. A respeito dos comandos para leitura de teclado na linguagem Java, nós vamos observar que, sendo o Java uma linguagem orientada a objetos, tudo é orientado a objetos. Então, nós teremos que importar uma classe na qual tem um método que nos permite ler esses dados do teclado. Então, nosso primeiro comando vai ser o import java.util.scanner. E essa biblioteca, então, da linguagem é um pacote que contém comandos que nos permitirá, por exemplo, ler dados do teclado. Então, no exemplo aqui de teste, nós criamos uma classe leitura, né, public static void main. Então, a partir daí vai começar o programa principal. Percebam que, por scanner ser uma classe, então nós temos que criar uma instância dessa classe para usar os métodos que estão dentro dela. Então, nós vamos declarar esse objeto como chamando entrada, com o nome de entrada. Então, scanner entrada vai receber new scanner e com o atributo system_in, que é o tipo de comando que a gente quer utilizar, que é comando de entrada. Então, nós podemos fazer isso para outros tipos de entrada. Entrada inteira e entrada double também, por exemplo. Então, scanner entrada int, né, também vai ser um outro objeto, e scanner entrada double será um outro objeto. Então, para cada tipo de dado, eu tenho que declarar um objeto que vai utilizar aí, comandos diferentes, métodos diferentes. Logo abaixo dessa declaração desses objetos de entrada, nós vamos colocar os atributos da classe, que são as variáveis que a gente vai estar utilizando no nosso teste. Então, vai aparecer string nome, string endereço, int idade e double salário. Então, nós temos esses 4 atributos, 2 do tipo string, um inteiro e um double, que vai ser do tipo real, né? Então, um comando para poder exibir a mensagem na tela, system.out.println, e digite o nome. Então, essa mensagem, digite o nome, é o que será apresentado na tela. E aí, na variável nome, que é do tipo string, vai receber entrada.nextLine. Percebam que nextLine é um método que já foi declarado dentro dessa biblioteca scanner, né? Então, esse objeto entrada vai chamar esse método. Não pode esquecer de utilizar o abre e fecha parênteses aí na frente do nextLine para indicar que ele é um método dentro da classe scanner que pode ser utilizado pelo objeto entrada. Então, este comando nextLine, ele retorna um valor lido do teclado do tipo string. Por isso, a variável que vai receber o retorno deste comando também deve ser do tipo string, como é o caso de nome. O mesmo vai acontecer para endereço, então exibe a mensagem na tela, digite o endereço, né? E aí a variável endereço vai receber o retorno do método nextLine, que é um retorno do tipo string, e endereço também é uma variável do tipo string. Então, até aí, tudo ok, não vai dar problema. Se a gente quiser receber do teclado, então, um tipo inteiro, que seja reconhecido pelo sistema como um tipo inteiro, então, o método vai ser nextInt. Então, no próximo comando, vai exibir digite idade na tela,
E a idade, que é um tipo inteiro, vai receber entrada int, né, um objeto diferenciado aí, para a gente lembrar que vai estar utilizando o método nextInt, que é do tipo inteiro. Né? Então, ele vai capturar do teclado um tipo inteiro e atribuir a idade. De forma similar, no próximo vai aparecer na tela digite o salário, né? E a variável double salário vai receber o retorno do método nextDouble, né? Que vai ser um retorno do teclado, então pode ter números quebrados com casas decimais. Então é muito simples você receber valores do teclado, é só lembrar que, como tudo em Java é orientado a objetos, para receber, nós podemos utilizar essa classe scanner. Outras classes similares existem também para capturar dados do teclado. Né? Nós vimos esse exemplo da classe scanner com os métodos nextLine para retornar tipos string, nextInt retorna tipos inteiros e nextDouble, que vai retornar um tipo double. Fazendo, então, agora uma revisão a respeito das estruturas de decisão, mas considerando a sintaxe Java, nós temos aí a estrutura principal de tomada de decisão, que é o if, é o famoso se. Então, se alguma condição for satisfeita, um conjunto de operações será realizado. Né? Nesse caso, a gente vai sempre considerar que o resultado dessa condição é um resultado booleano, quer dizer, se essa condição for true, né, ela for verdadeira, então executa o código. Se essa condição for falsa, então esse código não é executado. Né? Percebam que em Java você coloca o if, abre parênteses e dentro dos parênteses então vai essa condição. Você abre e fecha chaves, né, para dizer que é o bloco onde vai conter todo o código. Quer dizer, não é só uma linha de código, né, poderia ter várias aí. Indicando as operações que seriam realizadas caso a condição seja verdadeira. No exemplo aí à esquerda, vocês vão ver o int idade recebendo o valor 15. E aí depois vem a condição. Se o conteúdo dessa variável idade for menor do que 18, então percebam que é uma expressão que vai dar um resultado booleano. Né? Neste nosso caso, o 15 é menor do que o 18, então o resultado vai ser verdadeiro. Então, o compilador executaria essa próxima linha, que é o system.out.println, exibir então na tela, não pode entrar. Né? No exemplo aí da direita, nós temos uma variável idade, int idade também recebendo 15. Essa condição if idade menor do que 18, ele executa exibir na tela, não pode entrar. E nós temos o comando else. O else é o senão. Se a condição for verdadeira, ele executa exibe na tela, não pode entrar. Se não, ele executa exibir na tela, pode entrar. Né? Então, dentro de um mesmo comando, nós podemos usar o senão para determinar quais são as operações que serão realizadas caso a condição seja falsa. Neste próximo exemplo aí abaixo, nós temos o int idade recebendo 15, o booleano amigo do dono igual a true. E aí nós vamos ver que essas condições podem ser um pouco mais complexas, dependendo da complexidade da aplicação. Nós temos o if aí para uma tomada de decisão e o else caso essa condição não seja satisfeita. A condição ela é formada por duas partes. Na primeira parte, nós vemos idade menor do que 18, e, que são dois e's comerciais, na verdade é um e lógico, amigo do dono igual a false. Nessa segunda, amigo do dono igual a false, nós vemos que para verificar essa igualdade, utiliza dois sinais de igual, e não um apenas, porque um apenas é utilizado para atribuição. Então, qual vai ser o resultado dessa sentença? Nós temos idade menor do que 18, isso é verdadeiro. E amigo do dono igual a false, isso é falso. Logo, essa sentença vai ser falsa e não vai executar o primeiro bloco de comandos. Vai entrar, então, no else e vai executar o system.out.println, pode entrar.
Mais uma estrutura de decisão, nós vamos ver como utilizar de forma encadeada os comandos if e else. Então, neste exemplo aqui, nós temos um exemplo mais complexo de senão, né? E aí nós então tem criado aí uma classe senão com a main, que vai determinar o programa principal, somente para teste mesmo. Então, nós estamos só testando esse comando if else. Aí nós temos a variável int idade, que vai receber 30. Nós temos um primeiro se. Se idade for menor ou igual a 40, ele vai mostrar na tela jovem. Se não, então quer dizer, se ele for de 41 acima, ele vai entrar nesse outro conjunto de comandos e vai verificar. Se a idade for menor ou igual a 60, quer dizer, se ele for entre 41 e 60, vai exibir na tela meia idade. Se não, significa ainda que ele é maior do que 61 anos, né? A partir de 61. Então, o próximo se não seria a partir de 61, ele exibiria na tela idoso, né? Aí mostra, então, como a gente pode utilizar de forma encadeada o comando if e else para atender a situações mais complexas, onde você tem um conjunto maiores de condições para exibir, né, para realizar operações diferentes. Uma outra estrutura de decisão interessante, que talvez vocês já tenham tido contato também, é o switch case. Utilizando esse comando, na verdade, é como se eu estivesse utilizando vários if e else, mas para facilitar, quando você tem já um conjunto maior, né, de situações, então você utiliza o switch, né, uma variável aí qualquer auxiliar, x. O x, a princípio, aí, ele foi definido como 7. O int x recebeu 7, e então o switch x ele vai considerar esse valor x igual a 7. Ele poderia também estar lendo do teclado uma opção, né, que o usuário escolhesse. Então, esse tipo de comando switch case ele é muito utilizado quando você quer desenvolver menus que exibam uma série de opções na tela, e para cada opção ele vai entrar num conjunto de operações diferente. Então, o switch case ele vai verificar o switch verifica qual o valor de x, né? E aí se x for igual a 1, ele vai entrar no case 1. Se x for igual a 10, ele vai entrar no case 10. Então, essas opções aí de case, pode ter inúmeras, né? São as possíveis opções dadas para a entrada do valor x. Nesse caso aí, case 1 vai exibir na tela número pequeno, e o break vai ser um comando para você sair desse conjunto de comandos do case 1. Então, entre o case 1 e o break, eu poderia ter inúmeros comandos aí também, né, para executar operações relativas ao caso 1. E na hora que o compilador, então, encontra esse break, ele sai desse comando switch case e não executa mais nenhum dos outros casos. Aí nós temos um outro caso, case 10, vai exibir na tela número grande, poderia aparecer várias outras coisas aí para serem executadas, operações, e quando o compilador encontra o break, então ele sai desse comando switch case. Nós temos aí também um default. O default é caso nenhum dos outros casos fossem satisfeitos. Então, nesse caso aí, por exemplo, o x recebeu inicialmente 7. Então, ele não vai entrar no case 1 nem no case 10. Ele vai entrar no default, que é um valor padrão que não contempla nenhum dos casos citados, né? Então, vai exibir na tela valor não esperado, porque era um caso que não foi previsto. Vamos entrar agora nas estruturas de repetição. Essas estruturas são utilizadas quando você tem um conjunto de comandos, um bloco de comandos, que você precisa que eles se repitam até que uma determinada condição ou que uma quantidade de repetições sejam satisfeitas. Então, a gente vai utilizar, a princípio, aí, o comando while, né, que é o enquanto. Nesse exemplo de while, então, nós temos essa classe while e só o void main com esse conjuntinho de comandos aí para testar um comando while.
O int começa, é uma variável i inteira que começa com o valor 1. Perceba que a condição aí dentro do while é enquanto o i seja menor ou igual a 10. A gente não pode esquecer de, dentro deste bloco de operações, né, determinada pela chave do while, a gente tem que acrescentar aí algum comando que faça com que o estado dessa condição mude a cada iteração, quer dizer, a cada rodada desses comandos, para que uma hora a condição lá seja falsa e o comando while saia. É muito comum esquecer, por exemplo, de acrescentar aí o i++, que incrementa o valor de 1 a essa variável i, e aí você gera um loop infinito, quer dizer, o compilador vai travar nesse comando, vai ficar parado isso aí, executando infinitamente os comandos dentro desse laço, porque você nunca vai atingir a condição de saída, né, que é o i ser maior do que 10. Então, enquanto essa condição for verdadeira, né, enquanto o i for menor ou igual a 10, ele vai exibir na tela iteração e vai apresentar aí o conteúdo da variável i. Então, perceba que o que está entre aspas vai ser escrito literalmente, e aí você coloca mais o nome da variável, que é o conteúdo da variável que vai ser apresentado. No caso, o i++, assim como é utilizado desde a linguagem C++, você utiliza para incrementar. Então, o i++ é correspondente ao comando i recebe i mais 1. Resumindo, então, esse conjunto de comandos dentro do while vai apresentar na tela as iterações 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque quando chegar na 10ª iteração, o i vai estar valendo 11 e essa condição não vai ser mais satisfeita e ele vai sair desse bloco de comandos do while. Uma outra estrutura de repetição bastante interessante e similar ao while é o do while. Nesse caso, o do é para fazer, né? Do verbo fazer. Então, faça esse conjunto de operações, né, que está dentro das chaves, enquanto essa condição for verdadeira. Mas qual a diferença, então, do while para o do while? Nesse caso, se vocês estudaram outras linguagens ou Portugal, tinha alguma coisa do tipo repita, repeat ou coisa do tipo. Então, esse comando vai funcionar como o comando repita no Portugal. Significa que ele vai executar pelo menos uma vez, porque ele primeiro executa e ao final da execução desse bloco de comandos é que ele vai testar a condição, né? Voltando aqui então ao slide anterior, vocês podem perceber que no while, ele primeiro testa a condição. Se a condição já for falsa, ele nem vai entrar nesse laço. Não vai executar esse conjunto de comandos que estão dentro das chaves. No caso do while, ele então vai executar pelo menos uma vez, porque ele não testa a condição primeiro. Então, nós temos aí a variável int i, que vai receber 1, e aí ele já entra no bloco de comandos do do e já exibe na tela, então, iteração 1, incrementa a variável i com mais 1, e aí ele testa. Então, aqui agora está valendo 2. Então, enquanto o 2 for menor ou igual a 10, né, que é o conteúdo da variável i. É verdadeiro, ele volta lá para cima no do e executa de novo. Iteração 2. Incrementa, o i vai para 3, e aí ele testa se o i é menor ou igual a 10. Então, ele vai fazer isso, né, as 10 iterações e exibir a iteração da 1 a 10, assim como foi feito no exemplo anterior. Um comando que particularmente eu gosto mais para executar repetições é o comando for, para, né, equivalente ao para em Portugal. No comando for, você coloca 3 situações, né, para poder verificar se ele vai executar ou não. Então, na primeira parte, você vai dizer qual é a variável que você está utilizando como contadora desse for.
Então, você utiliza essa variável, por exemplo, o int i, recebe 0, não é igual, né? É uma confusão também comum entre os programadores. Então, nós estamos declarando essa variável aí dentro do comando for. Ela só vai existir nesse escopo das chaves do for, né? E essa int i, então, ela não existe fora dela, do comando for. Então, o int i recebe 0, quer dizer, ele vai começar com 0, ponto e vírgula. Agora vem a condição para que isso continue executando. Então, vai ser enquanto o i for menor do que 10, ponto e vírgula. Qual vai ser o incremento? O incremento aí está i mais mais. Poderia ser um decremento, i menos menos. Poderia ser uma multiplicação, i vezes 2, i vezes 5. Enfim, é o passo que vai ser dado a cada iteração. E aí esse comando vai executar enquanto a condição, que é a parte do meio, né, do for, for satisfeita, que é i ser menor do que 10. Neste caso, então, como o i começa em 0 e ele vai até i menor do que 10, quer dizer, ele vai até i igual a 9, então vai exibir na tela iteração 0, iteração 1, iteração 2 e assim por diante, até a iteração 9. Vamos trabalhar também um pouquinho a respeito de vetores. Me informem depois lá através do ambiente virtual de aprendizagem qual a experiência que vocês têm com vetores, porque é uma estrutura muito interessante, muito importante para desenvolver e agilizar, né, o desenvolvimento de vários sistemas. Os vetores, na verdade, nada mais é do que um conjunto de variáveis do mesmo tipo. Então, se eu tiver aí, como o caso desse exemplo, um vetor de inteiros, perceba lá como é declarado em Java. Int, abre e fecha colchete, aí eu venho o nome da variável, vet, por exemplo, recebe new int 5. Significa que o compilador vai armazenar na memória um espaço para 5 variáveis do tipo inteiro, né? Os índices, que é como que a gente acessa a posição do vetor, ele começa sempre no 0, na linguagem Java. Em outras linguagens, pode ocorrer de começar com 1. Na linguagem Java, começa com 0. Então, nós vamos ter a posição 0 do vetor, a posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Né? E aí, dentro dessa posição, desse espaço de memória, nós podemos atribuir valores do tipo inteiro. Então, nós podemos fazer acesso ao vetor, né, simplesmente colocando vet, abre colchete, posição 2, fecha colchete. Então, eu estou fazendo acesso à variável que está no índice de posição 2. Os vetores podem ser declarados do tipo caractere, do tipo double, de qualquer outro tipo, né? Vai ser uma lista, na verdade, que é um conjunto de variáveis do mesmo tipo. O que eu não consigo fazer é, dentro de um mesmo vetor, armazenar tipo inteiro e string, por exemplo. Vamos ver agora um exemplo na utilização de vetores para facilitar o entendimento. Então, só um conjunto de comandos aí que poderia ser utilizado dentro de uma função main, né, para teste. Foi declarada, então, utilizada a classe scanner, chamado objeto de entrada, new scanner system in. Nós temos aí um vetor de inteiros, perceba pela utilização do colchete, um vetor de inteiros v, que vai receber um new int de 5 posições, né? Então, os índices vão variar de 0 até 4. Nós temos uma variável aí inteira i, que vai receber 0 inicialmente, e uma outra inteira conta 10, que vai receber 0 inicialmente. Utilizando aí um comando while para percorrer esse vetor. Enquanto i for menor do que 5. Então, e lá no final desse bloco de comandos, você vai ver o i++. Significa que vai ser incrementado, o i começa com 0, né? Ele vai ser incrementado ao final e vai executar, então, até o i for igual a 4. Na última execução, quando o i valer 5, ele já não executa mais. Então, ele vai executar isso aí 5 vezes, para o i valendo 0, 1, 2, 3 e 4.
ele vai executar o quê? Vai exibir na tela, digite o valor para a posição, né? E vai mostrar a posição I. E aí o vetor V, nessa posição, vai receber do teclado um next int, quer dizer, um valor inteiro retornado pelo teclado. Então, ele vai reconhecer como inteiro e vai atribuir a posição 0, que vai ser na primeira iteração. E aí vai verificar se o conteúdo deste vetor nessa posição 0 foi igual a 10, perceba, igual, então está verificando se é igual a 10, então ele vai incrementar esse contador conta 10. Né? Quer dizer, se o valor for 10, ele vai incrementar o contador. Esse if, então, aí dentro desse while, serve simplesmente para contar quantos valores 10 foram digitados nas 5 posições do vetor. Então, ao final, incrementa, volta à iteração número 1, vai aparecer na tela, digite o valor para a posição 1, o vetor V na posição I, isso é, o vetor V na posição 1, vai receber do teclado um valor inteiro, next int, e aí vai ser testado esse valor se é igual a 10. Então, if, o conteúdo desse valor V da posição 1 foi igual a 10, ele incrementa o contador, conta 10. E assim por diante, então, esse laço vai ser executado 5 vezes, né? Contando aí, armazenando na variável conta 10, que é exibida aí no final, a quantidade de vezes que o usuário digitou o valor 10, podendo não ter sido nenhuma vez, né? Nunca ter satisfeita a condição do if. Então, a utilização de vetores, ela é simples e você consegue armazenar em uma lista de dados, né, de uma estrutura de dados do mesmo tipo, em várias posições. Aí tem um vetor de 5, mas você pode trabalhar com um vetor de 100, com um vetor de 200 posições, né? Quando você tem necessidade de manipular listas muito grandes. E o interessante é o poder acessar qualquer endereço da lista através do índice. Esse é um recurso bastante interessante. Bem, pessoal, vou apresentar para vocês agora alguns conceitos mais relacionados à programação orientada a objetos, dentro da linguagem Java. Nesse slide, esse quadro apresenta formas de visibilidade. E o que vem a ser visibilidade dentro da linguagem Java e das linguagens orientadas a objetos de modo geral? É como que você pode acessar aos atributos e aos métodos de uma determinada classe. Então, você pode definir quais são as restrições de acesso a esses atributos e métodos. Parece interessante, né? Você consegue proteger melhor esses dados de acessos indevidos, né? Por isso, nós vamos pensar em quais são os níveis de visibilidade e vamos mostrar aqui, através de exemplos, em quais momentos nós devemos usar qual primitiva de visibilidade. Vamos ao quadro. Aqui nós temos a visibilidade pública, privada, padrão e protegida. A pública, privada e protegida, elas são determinadas pela palavra reservada, public, private e protected. Percebam que, por padrão, você não precisa colocar nenhuma palavra reservada e ele também já tem uma certa proteção em relação ao acesso dos atributos e métodos da classe. No caso, então, da visibilidade pública, né, aplicada a classes, métodos e atributos, permite acesso a partir de qualquer classe. Então, se eu tiver uma classe A pública com atributos e métodos públicos, uma classe B, C, D, qualquer classe pode ter acesso aos atributos e métodos dessa classe A. Então, é interessante que se evite utilizar essa primitiva public. É interessante você proteger o máximo possível os seus dados, não dar acesso desnecessário a quem não precisa, né, digamos assim. A palavra private vai, então, dar a maior proteção possível. É aplicada somente aos métodos e atributos e define que só dentro da própria classe se pode ter acesso. Então, geralmente, nós definimos os atributos como private e os métodos como public.
Porque através desses métodos public, nós podemos acessar os dados private, mas somente os métodos dentro da própria classe, né? Essa é a especificação. Se um método for definido como private também, ele só pode ser acessado através de um outro método de dentro da própria classe, né? Então, a restrição privada, ela realmente é a que mais restringe o acesso. Na restrição protegida, ela é um meio termo entre a pública e a privada, né? A gente vai utilizar quando a gente estiver usando um recurso de herança, que eu vou explicar para vocês mais adiante. Então, quando eu tenho classes que têm uma relação muito próxima, né, quer dizer, herdam atributos e métodos de outra classe, então essa classe da qual você quer buscar métodos e atributos, ela não pode ser private, ela tem que ser pelo menos protected, para dar acesso a essas classes que se relacionam tão intimamente e tão próxima a ela, né? Então, nós vamos utilizar também essa palavra reservada protect quando a gente estiver utilizando o mecanismo de herança. Por padrão, né, quando você não define nada nas classes, métodos e atributos, apenas as classes do mesmo pacote têm acesso, né, a classes do mesmo pacote, né? Isso por padrão ocorre. Vamos para um exemplo aí relacionado à visibilidade. Nós temos aí uma classe pública, né? Public class, agora nós entendemos o que significa esse public que aparece na frente de class, né? O nome da classe, teste, acesso na classe. Nós temos aí 3 atributos do tipo inteiro, x, y e result. E aí, o primeiro método, public, significa que esse método é público, pode ser acessado a partir de qualquer outro objeto, de qualquer outra classe. Temos void, que significa que essa função não tem retorno. A função se chama soma e ela não está recebendo nenhum parâmetro para ser utilizado dentro dela, porque ela tem acesso direto às variáveis x e y e result. Então, ele vai fazer a soma de x e y, vai armazenar dentro de result. Por que que elas têm acesso? Porque int x, int y e int result estão com visibilidade padrão. Não foi definido se elas são públicas, privadas, nada do tipo, né? Então, por padrão, se tem acesso. Numa outra situação, aí nós temos um public void soma mais 1, né, um outro método, também sem retorno, sem parâmetros. Esse método chama dentro dele o método soma. Ele pode fazer isso? Pode, né? Até porque estão dentro da mesma classe, né? E de qualquer forma, mesmo se estivesse fora, afinal de contas, o método soma é um tipo public, né? Então, eu poderia chamar ele a partir de métodos de outras classes também, né? E aí chama o método, aí executa o método e incrementa essa variável result. Seguindo aí, então, com mais exemplos de visibilidade, nós temos aí uma classe chamada base, public class, então a classe pública, né? Uma visibilidade padrão aí para o x, int x. Nós temos aí um método que chama imprime, né? E é um método público, né? Que vai imprimir na tela, ok. Nós temos aí embaixo uma classe chamada execução, onde vai ter a main. Aí a main, o que ocorre aí dentro? É feita uma instância da classe base, isso é, criado um objeto do tipo base, né, recebe new base, e aí esse B, que é esse objeto, ele pode chamar a variável, né, o atributo dessa classe X, né? Então, aí no caso, ele faz acesso através do b.x. Então, b.x recebe 10. Significa que o atributo x dentro desse objeto b, que é do tipo base, vai receber o valor 10. Então, você pode fazer o acesso, olha, perceba que você está na classe execução a partir da main. E você pode fazer esse acesso porque está tudo dentro do mesmo pacote e x tem visibilidade padrão. E aí nós temos ainda
b.imprime, chamando o método imprime, né, a partir de um objeto B, que é da classe base, né? Também vai ter acesso, até porque imprime é um método público. Pessoal, um outro conceito bastante importante na orientação a objetos diz respeito ao encapsulamento. No caso, o encapsulamento é uma característica de você conseguir proteger tudo que está dentro de uma determinada classe, não dando acesso para fora, né? Então, a gente vai proteger o máximo possível. Como eu disse para vocês, é comum, é boa prática a gente proteger os atributos dessa classe, definindo eles como atributos privados. Mas como que eu vou ter acesso, então, aos atributos dessa classe? Normalmente, nós definimos métodos do tipo set e get para cada um desses atributos da classe. Os métodos set são responsáveis por atribuir valores aos atributos da classe. E os métodos get, pelo contrário, então, são responsáveis por retirar ou solicitar para imprimir, para calcular, para executar operações com esses valores que estão armazenados nos atributos da classe. Então, não se faz acesso aos atributos da classe de forma direta, como nós vimos nesse último exemplo de visibilidade. O interessante é definir os atributos como privados, e aí os métodos públicos podem ser públicos e podem ser do tipo set e get para atribuir valores e buscar valores a esses atributos da classe. Vamos ver um exemplo. Nós temos aí um exemplo da classe conta. Esse exemplo, inclusive, foi retirado da apostila que está como material complementar no ambiente virtual de aprendizagem, que também é uma ótima apostila para estudo da linguagem Java. Nesse exemplo aí da classe conta, nós temos dois atributos do tipo privado, aliás, que são privados, do tipo string e do tipo double, né? Nós temos o private string titular, e nós temos o private double saldo. Então, esses dois atributos só podem ser acessados a partir de métodos da própria classe. Por isso, nós usamos, então, set e get, que são métodos da própria classe, para poder fazer acesso a eles. Esses métodos set e get vão ter visibilidade pública também, para eu conseguir acessá-los de fora. Então, nós temos aí public double get saldo, com nenhum parâmetro, e ele vai fazer simplesmente o retorno do valor contido dentro do atributo saldo. Percebam que se utiliza aí o this.saldo. É só para não haver confusões dentro da própria linguagem. E você, então, quando você está utilizando o this, é para você dizer que você está fazendo referência à variável saldo, que é atributo da classe. Por que essa questão de confusão? Vamos ver no próximo método. Public void set saldo. Os métodos do tipo set, eles não têm retorno, então são void. Eles têm que passar um parâmetro, que é o valor que você quer atribuir ao atributo. Então, você normalmente declara aí dentro desse parâmetro um double, quer dizer, o mesmo tipo da variável que você quer atribuir valor, um double saldo, mas percebam que esse double saldo aí dentro do parâmetro não é o private double saldo atributo da classe. Então, para diferenciar essas duas variáveis que possuem o mesmo nome, nós usamos aí this.saldo, que diz respeito ao atributo da classe, né, que é privado, vai receber o conteúdo de saldo. E esse saldo, né, sim, é o parâmetro que está sendo passado aí pela função setSaldo. Né? Então, basicamente, as funções set e get têm esse formato. O get sempre vai ter um valor de retorno com o mesmo tipo do atributo, e ele faz somente retornar o valor contido nessa variável, né, esse atributo da classe. E as funções set não tem valor de retorno, mas passa um parâmetro que é o valor que você quer informar para atribuir ao atributo da classe que você está manipulando. Né? Nós temos aí abaixo também a public string get titular, porque o atributo titular ele é do tipo string, então ele vai retornar um valor do tipo string, e nós temos
a set titular também, que é void, né, não tem retorno, mas passa como parâmetro um tipo string titular. E é esse conteúdo passado aí por parâmetro é que vai ser atribuído à variável titular, que é um atributo da classe privado. Portanto, esses métodos da classe podem fazer acesso aos atributos privados da sua própria classe. Vamos a mais um exemplo aí de encapsulamento. Nós temos aí a classe chamada classe encapsulada. Nós temos dois atributos privados, né, um int x e um int y. E nós temos métodos públicos, que são os nossos métodos de acesso. Nós temos um método que retorna um valor inteiro, né, que é o getX, então ele simplesmente retorna o valor inteiro. Nós temos um public void, né, sem retorno, setX, que ele vai passar como parâmetro um valor inteiro, valor x. Perceba que aí o x recebe valor x, não tem necessidade de utilização do this, né, porque são variáveis com nomes diferentes. Então, é uma prática que você também pode adotar quando estiver desenvolvendo o encapsulamento das suas classes. No próximo método, ele vai retornar um valor do tipo inteiro, é o getY, né, ele simplesmente retorna o valor contido na variável y. E por último, setY, né, ela é void, sem retorno, e passa o valor y, que é do tipo inteiro, para dentro do atributo y. Né? Então, um outro exemplo aí de encapsulamento. Para fazer acesso, então, a essas classes, a esses dados privados dentro dessa classe encapsulada, como a gente faz? Então, diante daquela classe, nós vamos ter agora o nosso programa principal, né, que é a classe acessa encapsulada. Né? Nós temos aí a função main. Então, dentro dessa função main, é criado um objeto CE, que é do tipo classe encapsulada, dessa última que nós vimos. Né? Então, nós temos esse objeto CE, que tem acesso, então, às variáveis x e y, somente através dos métodos set e get. Então, nós temos aí ce.setx12, ele vai passar esse valor 12 para dentro da variável x desse objeto CE. ce.sety100, então ele vai passar esse valor 100, que é o parâmetro, para dentro daquela variável y dentro do objeto CE. Se eu quiser, então, exibir esses valores na tela, eu vou utilizar os métodos get para buscar esse valor para mim. Então, o system.out.println CE, então eu vou exibir na tela o conteúdo de ce.getX. Perceba que getX, ele não passa nenhum parâmetro, mas ele não deixa de ser um método. Então, não se esqueça desses parênteses. Né? Abre e fecha parênteses, mesmo que seja vazio, mesmo que ele não esteja passando nenhum parâmetro. Né? É um erro muito comum esquecer desses parênteses e vai dar um erro de compilação, já que o getX é um método. Né? Sem parênteses, o compilador vai tender a achar que ele é o nome de um atributo, e não é. Tá? Então, ele vai exibir na tela o conteúdo de x, porque vai ser o retorno desse método getX, e depois ele vai exibir na tela o conteúdo de y, que vai ser o retorno deste método getY. Muito fácil, né, gente? É boa prática de programação encapsular o máximo possível todas as classes. O que isso quer dizer? Quer dizer que todos os atributos, no máximo possível, você vai definir como privados e vai dar acesso a esses atributos só através de métodos set e get. Né? Então, é importante definir essa proteção, porque é justamente uma das coisas que diferencia a qualidade da programação orientada a objetos para a programação estruturada, onde isso não existia, não é mesmo? Por fim, eu vou mostrar para vocês agora algo que eu já citei lá em aulas passadas, a respeito de um construtor da classe. O construtor da classe é um método da classe que vai receber o mesmo nome da classe. Toda vez que nós vamos criar uma instância, criar um objeto,
nós utilizamos o construtor sem saber que era um construtor, porque por padrão ele tem o mesmo nome da classe e ele não passa nenhum parâmetro. Mas nós podemos criar, né, e manipular esses construtores de forma a nos ajudar ao criar um objeto da classe, eu já inicializo esse objeto com alguns valores dentro dos atributos. E isso é muito simples fazer. Vamos dar uma olhada. Aqui na classe conta, nós temos 3 atributos: string titular, o int número e o double saldo. Um construtor da classe conta poderia, por exemplo, inicializar já o nome do titular, né, que é do tipo string. Então, percebam que o construtor ele é um método, né, ele não precisa receber nenhuma visibilidade, né, que ele não vai ser acessado através de outras classes, ele só vai ser utilizado no momento em que o objeto for criado, né, por padrão. Então, por padrão, eu poderia estar passando, no momento de criação do método, o nome do titular. E aí ele já atribuiria esse nome ao atributo titular, perceba aí, dis.titular, que é um atributo da classe. Na verdade, nós podemos criar vários construtores. Quando nós criamos vários construtores com o mesmo nome, quer dizer, são métodos com o mesmo nome, que é o mesmo nome da classe, isso é possível porque a linguagem Java permite a sobrecarga. Então, a sobrecarga de um método é você conseguir criar vários métodos para manipular os dados de forma diferente, de acordo com os parâmetros que você vai estar passando. Então, se neste caso aqui você está passando só string titular, no outro método construtor, você poderia estar passando string titular e também o int número. No outro método construtor, você poderia estar passando, além desses dois, o saldo, quer dizer, os 3 atributos sendo inicializados. E aí, de acordo com o objeto que você está criando, você pode utilizar construtores diferentes, quer dizer, inicializando só o nome, inicializando o nome e o número, e inicializando o nome, o número e o saldo. Então, você tem 3 opções diferentes de inicialização, quer dizer, 4, porque ainda tem a opção padrão, que é vazio, sem inicialização nenhuma de valor. Pessoal, vamos à nossa questão. Eu gostaria que vocês criassem na linguagem Java uma classe pessoa com encapsulamento e contendo vários atributos. É só para treinar, então, essa sintaxe do encapsulamento, que significa o quê? Que esses atributos devem ser privados e o acesso a eles devem ser feitos através de métodos set e get, que são públicos. Muito bem, chegamos ao fim de mais uma aula. Nos encontramos no AVA para tirar as dúvidas. Não se esqueça de treinar bastante. Até a próxima!